Se a tempestade se levantou, não é o fim, é só o início do mover de Deus. Quando Ele faz uma promessa, nem o vento, nem as ondas, nem as más notícias têm poder para te parar. Às vezes, o céu escurece só para nos lembrar que a luz não vem das circunstâncias, mas da palavra que foi liberada sobre a nossa vida. E se você tem uma promessa, então você tem destino, tem direção, tem esperança. Assista até o fim, porque essa mensagem vai fortalecer a sua fé e lembrar o seu coração de que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Há uma paz que não depende do que vemos, nem do que sentimos. Uma certeza que permanece firme, mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Quando Deus libera uma promessa, Ele não está nos prometendo um caminho fácil, mas Ele garante que a sua palavra não volta vazia. E é nessa verdade que a alma encontra descanso no meio da tempestade. Não é sobre a ausência de lutas, é sobre a presença dele no meio delas. Muitas vezes, confundimos silêncio com ausência, mas o silêncio de Deus é, na verdade, o espaço onde a fé amadurece. Quem tem promessa não anda por vista, mas por convicção. Ainda que os ventos tentem nos desviar, a promessa nos ancora. Ainda que o barulho do medo queira calar nossa fé, a promessa sussurra: permanece firme, eu estou contigo. Porque como diz Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você pode estar passando por um tempo difícil, mas isso não invalida o que Deus falou. Segue firme, porque a tempestade não tem poder sobre quem carrega uma promessa viva dentro do peito. Tem coisas na vida que nos surpreendem como um trovão em dia claro. Momentos que chegam sem aviso e abalam tudo o que parecia seguro. Uma notícia inesperada, uma mudança de planos, um atraso que frustra. E nesses momentos em que tudo parece fugir do nosso controle, é comum a alma estremecer, o peito apertar, o pensamento se perder. Mas existe uma verdade que precisa ser guardada com força. Quem tem uma promessa de Deus não vive ao sabor dos ventos, vive firmado na rocha. Ou seja, mesmo quando os ventos mudam, você não perde o rumo, porque quem te deu a direção foi Deus, não as circunstâncias. A tempestade pode até sacudir os galhos, mas não arranca a raiz de quem está firmado pela fé. Sabe aqueles dias em que tudo parece exigir mais força do que você tem? Em que acordar já parece uma batalha, enfrentar a rotina pesa mais do que o normal, e tudo o que você queria era uma pausa para respirar. Então, é justamente aí que a presença de Deus se revela de forma mais doce. Ele não se afasta quando você se sente fraco, pelo contrário, Ele se aproxima. Como diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer que nos seus momentos mais frágeis, Deus está ativando algo mais forte dentro de você. Ele não ignora a sua dor, mas transforma a dor em preparo. E isso muda tudo. Você não está sendo quebrado, está sendo moldado. Talvez você esteja enfrentando pressões que ninguém conhece, um cansaço que não se explica com palavras. Você até sorri por fora, mas por dentro sente que algo está se desgastando. É sobre isso que precisamos falar. Você não é fraco por sentir cansaço, nem está pecando por querer chorar. Tem dias que o coração precisa de colo. E Deus é especialista em cuidar das partes mais escondidas da nossa alma. Como diz em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, Ele não apenas te vê, Ele te entende. Ele se aproxima de onde ninguém mais consegue alcançar e começa a restaurar do jeito dele, no tempo dele. Você já percebeu como a vida tem ciclos? Tem fases de crescimento, fases de silêncio, fases de decisão. E em todas elas, Deus continua presente. Às vezes, o céu escurece, mas isso não significa ausência de promessa.
significa preparo. Um tempo difícil não cancela o que Deus falou. Ele apenas cria o ambiente onde a promessa se fortalece. Por isso, não se assuste quando as coisas parecerem difíceis. A promessa não garante facilidade, garante direção. Como diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não abandona processos. Se Ele começou, Ele vai cumprir. Tem dias que o coração da gente busca sinais. A gente quer sentir algo, ouvir uma resposta, ver uma mudança concreta. Mas a fé nem sempre é sobre o que se sente, é sobre o que se crê. E crer é confiar, mesmo quando não se vê. Isso é fé viva, fé que mesmo em meio à tempestade se lembra da promessa. Fé que caminha por dentro mesmo quando os pés parecem parados. E é nessa fé que você precisa descansar hoje. Não porque tudo está resolvido, mas porque Deus já está trabalhando nos bastidores. E Ele não mente, não falha, não volta atrás. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Lembra de José? Ele foi alguém que teve uma promessa e passou por muitos altos e baixos, mas nunca esteve fora do plano de Deus, assim como você. Talvez hoje você esteja precisando de uma palavra que não julgue, que não cobre mais do que você pode dar. Talvez só precise de alguém que diga, vai passar, respira, Deus está cuidando. Então ouve isso com calma. Você está sendo sustentado por mãos invisíveis que jamais te deixarão cair. Mesmo que você não perceba, há anjos ao seu redor. Há orações sendo ouvidas, há promessas em curso. E se parece que nada está se movendo, saiba que o invisível de Deus é mais real do que o visível do mundo. Em Isaías 41:10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Respira fundo agora, olha para dentro de você. Tem vida aí, tem propósito aí. Tem promessa pulsando dentro desse peito que já enfrentou tanta coisa e ainda assim está aqui, firme. Você não chegou até aqui por acaso. Se Deus permitiu que você permanecesse, é porque ainda há algo a ser vivido. Algo maior, algo que talvez você ainda não enxergue, mas Ele já escreveu. O seu nome está nas mãos dEle. A sua história está segura, e mesmo que haja ruídos, Ele fala no íntimo. Ainda não acabou, eu estou contigo. Você não precisa vencer tudo hoje, só precisa permanecer. A tempestade não define o final, a promessa sim. E se essa tempestade chegou até você, não se apavore. Promessa não é escudo contra a luta, é âncora em meio à luta. E quem tem uma âncora não é arrastado pela maré. Você pode se abalar, pode até se sentir perdido por um momento, mas não será destruído. Há um Deus que te segura, há um futuro sendo construído e há um céu inteiro torcendo por você. Hoje é mais um passo e você não está dando ele sozinho. Caminhe com fé. A tempestade vai passar e a promessa vai florescer. Às vezes, a vida parece nos colocar dentro de um cenário onde tudo está em movimento, menos a nossa paz interior. São dias em que o mundo exige demais, as responsabilidades se acumulam e o coração vai ficando sobrecarregado com pequenas dores que, somadas, se tornam grandes demais para ignorar. E é nesse cenário que Deus fala baixinho, mas com firmeza: ainda estou aqui. Isso não é só uma frase bonita, é um lembrete de que a presença dele não depende das emoções do momento. Mesmo quando a mente está cansada, mesmo quando o corpo não quer mais tentar, Deus continua presente. E saber disso é ter um lugar seguro no meio do caos. Ou seja, ainda que tudo fora de você esteja em desequilíbrio, dentro de você pode existir um chão firme, e esse chão é a promessa de Deus. Tem dias que a alma sente como se estivesse caminhando com pedras nos pés. Tudo incomoda, tudo machuca, e qualquer palavra mal colocada já vira peso. Talvez você esteja assim,
cansado não só fisicamente, mas emocionalmente, lutando por dentro, tentando manter a calma por fora. E quando chega nesse ponto, parece que a fé está diminuindo, que você não tem mais a mesma força. Mas ouve com atenção. Fé não é ausência de fraqueza. Fé é continuar mesmo fraco. É continuar mesmo quando a mente diz para parar. Em Hebreus 10:23 está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso quer dizer que sua fé não está no quanto você sente, mas no quanto Deus permanece fiel. Mesmo nos seus piores dias, Ele continua sendo bom. Talvez você esteja passando por aquelas fases da vida em que tudo parece mais sensível. As tarefas do dia a dia pesam mais. Os relacionamentos exigem mais paciência. E até o silêncio de Deus parece mais longo do que o normal. E isso gera uma inquietação que é difícil de explicar. Você até tenta orar, tenta manter o ritmo, mas dentro de você parece que tem algo travando. E aí vem aquele pensamento: será que Deus ainda lembra do que me prometeu? A resposta é sim, Ele lembra. E mais do que lembrar, Ele está trabalhando mesmo quando você não percebe. Como está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui o que você entende e o que você ainda não entende. Tudo está cooperando, mesmo que agora não pareça. A vida, às vezes, nos empurra para momentos em que tudo se mistura. Esperança com medo, fé com dúvida, força com cansaço. E nesses momentos, a mente tenta achar explicações, respostas rápidas, saídas fáceis. Mas o Espírito nos chama ao silêncio. Não o silêncio da desistência, mas o silêncio da confiança. É como se Deus dissesse: enquanto você tenta entender, eu estou cuidando. Isso significa que nem sempre você vai ter controle, mas pode ter descanso. Descanso em saber que você não foi esquecido. Descanso em saber que há um propósito que ultrapassa o agora. Davi, por exemplo, foi alguém que viveu promessas e tempestades ao mesmo tempo. Mas ele entendeu que a alma precisa aprender a esperar em Deus. E isso vale para você também. Esperar não é perder tempo. É confiar que Deus está escrevendo o melhor capítulo enquanto você cuida da sua alma. Pode ser que você esteja passando por decisões difíceis. Coisas simples que antes eram fáceis, agora te paralisam. A dúvida entre continuar ou parar, falar ou silenciar, investir ou recuar. Essas indecisões drenam a energia e fazem a gente se sentir incompetente, incapaz. Mas olha, isso não define quem você é. Você está em um momento delicado e isso exige cuidado com você mesmo. Não se cobre tanto, não se acuse por não estar como gostaria. Você está tentando. E Deus honra corações que tentam mesmo em silêncio. Como diz Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, Ele não aparece só quando tudo vai bem. Ele entra na dor, senta ao seu lado e segura firme até que tudo volte ao lugar. Muitas pessoas que vão assistir a essa mensagem talvez estejam lidando com conflitos familiares, doenças, pressões financeiras ou simplesmente com um vazio que não sabem nomear. São realidades diferentes, mas uma necessidade em comum: serem lembradas de que não estão sozinhas. E é isso que essa palavra faz hoje. Te lembrar que a tempestade não é sinal de abandono. Às vezes, é sinal de que algo grande está sendo reposicionado. Promessas verdadeiras passam por provas reais. E isso não é castigo, é construção. Deus está construindo maturidade, sensibilidade, força interior. Não para te endurecer, mas para te preparar. Porque quem carrega a promessa, carrega também responsabilidade. E Deus não entrega a promessa a quem ainda não está pronto. Ele molda, ajusta, prepara e depois cumpre. Sempre cumpre. Você pode até não sentir agora, mas há um tempo chegando em que tudo fará sentido.
onde as lágrimas terão nome e as vitórias terão raiz. E quando esse tempo chegar, você vai lembrar desse momento e vai perceber que foi justamente nas fases mais difíceis que você se tornou mais forte. Em 1 Pedro 5,10 está escrito: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fundamentar. Isso quer dizer que o que parece atraso é, na verdade, parte do fortalecimento. Você não está andando em círculos, você está sendo alinhado ao tempo perfeito de Deus. Quero que essa palavra fique marcada no seu coração. Quem tem promessa não precisa temer a tempestade, porque a voz que prometeu ainda governa os ventos. Isso quer dizer que o mesmo Deus que falou com você antes da dificuldade é o mesmo que vai te sustentar durante ela e te fazer vencer depois dela. Você não está à deriva. Você está em processo, e processos com Deus sempre terminam em testemunho. Continue, mesmo com medo, mesmo com lágrimas, mesmo com silêncio. Continue, porque quem tem promessa tem um Deus que vai até o fim. É precioso quando entendemos que Deus não se relaciona conosco apenas por causa da nossa obediência, mas também por causa da aliança dele conosco. Ou seja, Ele nos ama não só quando acertamos, mas em todos os momentos, inclusive nos mais confusos, nos mais silenciosos, nos que parecem pequenos demais para contar a alguém, mas grandes demais para segurar sozinhos. O Senhor conhece os bastidores da sua alma, os gritos que você não teve coragem de verbalizar, os apertos que você carrega e ainda assim levanta todos os dias para cumprir o seu papel. Isso já é uma fé viva, já é resistência espiritual. Em Isaías 43:2, Deus diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Isso não é apenas poesia, é proteção. É a promessa de que o que te cerca não vai te engolir. E por mais que a mente insista em buscar lógica para tudo, nem sempre o coração vai encontrar explicação imediata. E tudo bem. Tem fases que só fazem sentido depois. Tem lágrimas que só serão compreendidas quando a promessa se cumprir. Mas até lá, Deus segue sendo Deus. E a sua voz, mesmo quando silenciosa, continua moldando caminhos. Às vezes, o que está acontecendo com você não é um retrocesso, é só um desvio de rota para te livrar de algo que você nem sabia que te prejudicaria. Ou seja, o que você viu como atraso pode ser, na verdade, um livramento disfarçado. O cuidado de Deus não é sempre evidente, mas é constante. Ele não esquece de quem Ele ama. Quantas vezes você já se viu lutando para manter o controle de tudo ao seu redor? Tentando segurar a família, os compromissos, a saúde emocional, o futuro. Mas Deus não te chamou para carregar o mundo nas costas. Ele te chamou para confiar. E confiar, às vezes, é abrir mão do controle que nunca foi seu. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso quer dizer que quando a gente entrega os caminhos nas mãos dele, até o que parecia torto começa a se alinhar. Nem sempre rápido, mas sempre com propósito. Você já parou para pensar que, mesmo sem perceber, você sobreviveu a muitos dias difíceis? Que mesmo quando achou que não ia dar, você deu? Que mesmo sem forças você não parou? Isso é graça. Isso é Deus por trás da cortina da sua história, segurando você nos bastidores, mesmo quando ninguém aplaudiu, mesmo quando ninguém viu. Às vezes, as maiores vitórias não são as que todo mundo vê, mas as que só você e Deus conhecem. Como quando você decide levantar da cama num dia em que a alma pesa. Como quando você perdoa mesmo doendo. Como quando você escolhe crer,
mesmo sem sinais. Isso é fé, isso é maturidade espiritual. E ainda que o tempo pareça demorado, ainda que a espera pareça longa demais, não pense que você está esquecida. Deus tem um tempo perfeito para tudo. Há promessas que só se cumprem quando estamos prontos para vivê-las, porque Ele não entrega algo para nos destruir, mas para nos elevar. E elevar exige estrutura. Por isso Ele te fortalece antes de te exaltar. Em Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo. Isso quer dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas sempre certo, sempre belo, sempre completo, mesmo quando incompreensível. Talvez você esteja num tempo em que precisa aprender a descansar mesmo enquanto espera, porque sim, é possível descansar na alma, mesmo quando o corpo segue correndo. Descansar é entender que não é a nossa pressa que faz a promessa acontecer, é a fidelidade de Deus. Ele não precisa da nossa agitação, mas da nossa confiança. E quando você entende isso, começa a respirar mais leve, a viver com mais esperança, a tratar as pausas como parte do processo. Como diz Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio não é passividade, é fé profunda, é entrega verdadeira. E mesmo que a ansiedade tente roubar seu presente, Deus está com você agora. O amanhã ainda não chegou e o ontem já passou. O que você tem é o hoje. E o hoje já está abençoado porque você está debaixo de promessas. A tempestade pode soprar, mas ela não tem autoridade sobre o que Deus estabeleceu. Você pode até sentir medo, mas não precisa se desesperar. Medo é uma emoção, mas desespero é a ausência de fé. E você não está sem fé, você está sendo treinado na fé. Deus está te ensinando a confiar mesmo quando não entende, a caminhar mesmo quando não vê. E isso é precioso. Sabe aquele sentimento de solidão que às vezes bate mesmo no meio de gente? Aquela sensação de estar cercado por vozes, mas ainda assim com o coração em silêncio? Deus também vê isso. Ele conhece os vazios que nem você sabe nomear, e Ele preenche com uma paz que o mundo não entende. João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Isso quer dizer que a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela invade o interior e muda tudo por dentro. Mesmo quando nada muda por fora, Ele não vai te deixar nessa condição para sempre. Ele está trabalhando em você e também ao redor de você. A promessa que Deus tem sobre sua vida não está em risco só porque há tempestades. Promessa de Deus não é frágil, é firme. É selada com fidelidade, não com emoção. Isso muda tudo. Você não precisa correr para segurar o que Deus já decidiu te entregar. Você só precisa permanecer. Permanecer em fé, em esperança, em constância. Você já viu alguém sendo surpreendido por um sol lindo depois da chuva? Assim será com você. Deus vai te surpreender com dias de leveza, de clareza, de bênção. Dias em que você vai sorrir com o coração cheio de gratidão por não ter desistido. E ainda que hoje o cenário diga o contrário, a voz do Senhor continua firme, dizendo: não temas, eu sou contigo. Não é a sua força que sustenta a promessa, é a fidelidade dele. E quando você decide crer mesmo sem ver, você está dizendo ao céu que confia no cuidado de um pai que nunca falha. E esse tipo de fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, move montanhas. A tempestade só existe para revelar o que já estava dentro de você. Fé, coragem, maturidade, resistência. Deus não te está provando para te quebrar, mas para te fortalecer. Por isso, mesmo cansado, não pare. Mesmo chorando, continue. Mesmo sem respostas, prossiga. O céu te vê. O céu te sustenta. E a promessa permanece viva.
Agora vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, neste momento eu oro com fé e reverência por cada vida que está assistindo, por cada coração que está ouvindo esta mensagem com os olhos marejados, com a alma apertada, mas ainda assim com esperança. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo agora abrace essa pessoa, que ela sinta um alívio profundo no espírito, um renovo real na alma e uma força sobrenatural voltando ao coração. Que toda angústia silenciosa seja arrancada agora e no lugar entre a Tua paz, que excede todo entendimento. Deus, que ela saiba que não está sozinha, que mesmo quando os ventos tentam abalar a estrutura, é o Senhor quem sustenta tudo. Toca nessa mente, acalma esses pensamentos, alinha as emoções, traz equilíbrio espiritual. Que toda confusão, ansiedade e medo caiam por terra agora, em nome de Jesus. E que essa vida saiba, quem tem promessa não teme a tempestade, porque o Senhor já está no controle de tudo. Abençoa essa casa, essa família, essa jornada. Fortalece a fé, renova os sonhos, levanta o ânimo. E, acima de tudo, lembra essa pessoa, com sinais visíveis, de que o Senhor está cuidando de cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa oração na sua vida? Escreve nos comentários. Amém. Se essa palavra falou com você, se o seu coração foi alcançado por Deus através dessa mensagem, saiba que não foi à toa. Você foi conduzido até aqui pelo Espírito Santo e Ele ainda vai te surpreender com tudo aquilo que está preparando. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Que o Senhor te recompense com paz, direção e respostas claras. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe seu amém nos comentários para selar essa palavra na sua vida. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas mensagens que o céu tem preparado para você. Fica na paz de Cristo e nunca se esqueça, quem tem promessa não teme a tempestade. Até o próximo vídeo.